é viva, é um patrimônio que nós temos, é uma realidade nossa. E na medida que esse estado de mornos for sendo removido e a restauração de todas as coisas para Jesus retornar a ocorrer, esta refeição terá que ser restaurada na sua essência. A questão não é comer ou não comer. O que corresponde nas Escrituras, a refeição, 1 Coríntios 11, é a revelação fenomenal, detalhada para nós. E diz que quem comer ou quem tratar indignamente o corpo de Cristo, ou seja, na correspondência com esta refeição, quem tratar indignamente sofrerá consequências mentais, físicas e espirituais grandiosas. Mas isso não nos comove. A maneira como se trata a ceia, a experiência individual e congregacional dos meus anos, que tenho tido o privilégio de estar no meio do que o Senhor está fazendo, ou seja, formando a sua igreja há mais de 50 anos. Busquei, quando estava assim com os 15, 16 anos, busquei tudo que poderia para saber o que é isto. E durante os anos fui fazendo isto. Mas nunca recebi nenhum ensino. Porque o que encontramos nas igrejas onde chegamos é uma prática, simplesmente um ritual. Somente na entrada, na chegada, no final do século XX, no finalzinho e entrada do XXI, que começa toda a literatura a respeito, não diz nada, só diz de ritual. De significado, nada. As dimensões bíblico-proféticas, nada. Antes era um pesadelo realizar ceia. Nós passávamos, eu caminhava meses sem isto. Causava uma angústia terrível. Mas quando começamos, pela graça de Deus, a ter discernimento, e nós já recebemos revelação abundante acerca do significado bíblico-profético, das dimensões desta refeição. E se a gente puder enumerar, ou seja, medir o volume de revelação, o que eu digo aos irmãos é isto: a gente pode medir, e é 0,00001. Já recebemos muita revelação. Minha expectativa é que comece a diminuir os zeros, até não precisar ter vírgula. O que está na cabeça dos crentes em qualquer lugar da terra sobre esta refeição é um absurdo, uma distorção terrível, e dos líderes. E a gente vê a maneira que isto é praticado em vários lugares. Heranças do vínculo reformado, ou da reforma do século XVI, onde as crianças comem junto a ceia, onde é aberto para quem quiser. Eu não entendo como pode ter coragem de fazer uma coisa dessas. Onde os pais vão tomar ceia, levam seus filhinhos pequeninos e colocam a ceia para a criança comer o pão da ceia. O cara está dizendo: não, isso aqui é comida do corpo, é comida da família. Isso é distorção que brotou, que do catolicismo romano estava já entrou no cenário da reforma, e algumas distorções foram inseridas pelos próprios reformadores, que no catolicismo romano
por incrível que pareça, tem muita consideração, além do necessário. Ou seja, na teoria, e não na prática. Na teologia do catolicismo romano, esta refeição ocupa um lugar central na teologia, só que é uma prática de feitiçaria o que eles fazem, né? E para os evangélicos, é nada. E congregações ou contextos evangélicos, onde as crianças fazem a festa nesta hora. Os pais não ensinam os filhos acerca do que significa. E de quando eles, então, poderão comer esta refeição? Quando eles já tiveram uma relação de rendição a Jesus clara e com entendimento devido. Pode acontecer que uma criança de 4 anos tenha esta revelação, mas ainda assim ela terá necessidade de exposição dos pais ou de outros para ajudá-las a discernir isto. Pode ser que se tenha, mas ela haverá de tomar esta refeição por si própria e não por uma imitação. E nós sabemos que a criança é por natureza imitadora. Em vez dos pais estarem pensando que estão fazendo mal, um bem para os filhos, levando-os para participar dessa refeição, mas ela não tem poder inerente em si mesma. Então, não tem nenhum problema. E ela é um sinal da aliança de Deus conosco. É meu filho, é minha filha. Então, ele faz parte da aliança. Não existe aliança com Deus através de procuração. Deus não tem netos. Filhos de Deus não são, por natureza física, herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus com herdeiros de Cristo. Então este é um pacto que Deus fez conosco. E meu filho, minha filha, meus bebês nasceram dentro da aliança. Essa é a mentalidade da antiga aliança judaica, que na cruz se completou. Na sexta-feira nós iremos ouvir uma ministração, que a palavra que eu posso usar a respeito dela é formidável. E os irmãos terão que entender, porque ela é gravada em 2 idiomas, em inglês e espanhol. E o espanhol cheio de nuances de dificuldade para entender. Então, cada um entenda. E nesta palavra de uma importância preciosa, que chegou-me nos últimos dias, quando eu vi um pedacinho, percebi, Senhor, parece que o Senhor está enviando para a gente nesse encontro. Maneira como chegou. Esta questão de tudo que no Antigo Testamento passou por Jesus. Passa por Jesus. Quando passa por Jesus, aí toma a dimensão da vida que vem a partir de Jesus. Tudo apontava para Ele. Daí se imagina que como na Antiga Aliança, os filhos pertenciam a Deus por herança genética dos pais, em decorrência da aliança de Deus com Abraão, através da circuncisão dos meninos. Só que ninguém da Antiga Aliança entrou e entrará na casa do Pai, se não se render a Jesus Cristo. Lá também tinha que nascer de novo. E as práticas que verificamos relacionadas com a